Existem vários tipos de amizades, algumas delas um tanto quanto incomuns. No Produtora de Notícias de hoje, a gente vai conhecer o laço estabelecido entre duas amigas e seus cavalos. Com o cavalo começou desde pequena, eu devia ter uns 3 ou 4 anos. Meus pais me colocaram numa escola de equitação e aí eu ia toda semana e eu comecei a gostar muito do animal, assim, se tornou o meu animal favorito. Ao longo do tempo a gente vai construindo cumplicidades diferentes com o cavalo, assim, você vai gostando mais de um ou de outro. Cada cavalo aqui eu tenho uma história mais ou menos assim. Essa égua, por exemplo, eu conheci ela quando eu ainda montava numa outra escola de equitação chamada Bomba de Fogo e eu tinha uns 7 ou 8 anos. Isso foi em 2005. E aí, quando essa escola fechou, essa égua foi vendida e eu fiquei super triste. Eu falei, nossa, eu nunca mais vou ver a égua na minha vida. E aí, em 2010, quando eu vim pra cá, eu dei de cara com ela. E aí agora, assim, agora ela já tá um pouco mais velha, então ninguém pode montar. Só que antes, a gente fazia várias provas juntas. E eu já ganhei várias provas com ela, de salto e de adestramento, porque ela é ótima, maravilhosa. Sim, gosto muito dela. Ela chama Love. Então, os pontos negativos é que aqui no mundo dos cavalos, os cavalos são vendidos e a gente acaba tendo que se despedir de vários cavalos e não ver mais os cavalos. Aquela égua que eu falei primeiro é uma exceção, que eu tive sorte de encontrar. Mas vários cavalos já passaram assim pela minha vida, eu não vi mais e eu acho isso uma coisa muito triste. Agora, ponto positivo, tem toda a cumplicidade que você cria com o cavalo. Quando você consegue criar um conjunto com o cavalo, na hora de você fazer uma prova, tanto de salto quanto de adestramento, você age como um só, assim, você e o cavalo. Então é uma coisa bem mágica mesmo, funciona e dá certo, sabe? É um laço muito forte que você cria. E tem também a questão de que o cavalo faz amigos, né? Então eu já tenho várias amizades por causa de cavalo. Oi. Então, a gente se conheceu na primeira escola de equitação que eu fiz aqui em Juiz de Fora, que se chama Bomba de Fogo, e foi em 2005. Eu tinha 7 para 8 anos e ela tinha 5 ou 6, por aí. E aí a gente fazia aula no sábado e a gente começou a ficar muito próxima por causa disso. Aí depois, quando lá fechou, a gente foi pra Ípica. E aí que a gente ficou próxima mesmo, que a gente fazia aula juntas, assim, toda segunda e quarta. Então a gente era tipo a dupla dinâmica de lá. A gente tava sempre andando juntas e sempre montando no mesmo horário, sempre junto nas provas e tal, né? E acabou que a gente se aproximou muito e era todo final de semana. Ou ela tava lá em casa, ou eu na casa dela. A gente conversava muito, a gente era muito próxima mesmo. A gente sempre trocava de casa e a gente começou a fazer não só coisas relacionadas a cavalo, então tipo, a gente tava indo no cinema, então a gente ia na casa um do outro, mas geralmente a gente colocava cavalo no meio da parada, então assim, se ela tava lá em casa a gente ia brincar de alguma coisa, a gente brincava de cavalo, a gente tinha vários cavalinhos pequenininhos, então a gente formava histórias com os cavalinhos, ou então a gente fazia competição de salto entre a gente a pé, sabe? Eu acho que a amizade, além de tudo, é um ponto de apoio entre nós, né? E, tipo, aqui, pelo menos quando vendo em consideração a minha amizade com a Madá, a gente se conheceu muito pequena e eu sei que é forte até hoje. Igual, eu vou fazer intercâmbio agora. E, tipo, a primeira pessoa que eu pensei, quando eu pensei, poxa, quem vai ficar montando meu cavalo foi nela, sabe? Então eu acho que, além de tudo, é um ponto de apoio e alguém pra conversar, alguém tá perto ali de você. É amizade mesmo, uma coisa muito boa. E, assim, eu acho que a amizade entre pessoas que gostam de cavalo se espelha com a amizade que você tem com um cavalo. Então, assim, apesar de eu e da Luísa a gente não se ver todo dia, a gente se encontrar de vez em quando, a gente continua com a mesma amizade, assim como a gente não vê o cavalo todo dia e continua com essa amizade. A gente não precisa de um negócio muito contínuo, sabe? Porque a gente sabe que a gente vai estar lá sempre, uma pra outra, assim. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Uma palavra que define a amizade de vocês. Cavalo. Não. É duradouro, eu acho que é mais bonito, não? É duradouro, assim, porque tem mais de 10 anos. E depois dos 7 dizem que é pra sempre, né, amizade? Assim. Tem um experimento científico. Então eu vou ter que aturar ela, assim. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele